vamos fazer, tendo em conta um percurso da Otília Laje. Quero agradecer também o facto da família, na pessoa da doutora Diana Bessa Laje, que está aqui presente e que de alguma maneira está ligada a todo um percurso familiar. Estão aqui desde os mais jovens, e é bom, porque nós precisamos ter memória, não é? E nestes momentos só vamos tocar em alguns pontos. E por isso, da forma, eu como coordenadora, é o meu papel, digamos, fazer esta ligação, a minha única função é dar a palavra aos outros. E tenho aqui a doutora Carla Sequeira, que muito conviveu em vários projetos com a Otília, coordenadora agora do grupo, ao qual, se dissemos, está dividida em vários grupos de investigação, e coordenadora do grupo no qual a Otília se inseria. Por outro lado, temos aqui o Dr. Eduardo Beira, amigo, não é? E que teve a iniciativa. Foi ele, temos que dar o nome às coisas. E foi o Dr. Eduardo Beira que veio ter connosco e disse: então, não vamos fazer nada, não vamos a Carraseda. Eu disse: primeiro vamos começar por aqui e depois, certamente, Carraseda, que é, aliás, como o e-mail que de alguma maneira seguiu, tem esta ligação, sem dúvida, à terra e ao reconhecimento que também se tem na terra que nos deu criar. E, finalmente, ao Álvaro Domingos, que diz: eu sou desta casa, porque é geógrafo, começou aqui, mas ele, para dizer a verdade, é de muitas casas. Nós é que o vamos apropriando e, neste caso, o Álvaro disse logo que sim, porque conheceu a Otília, porque tinha conversas com a Otília, porque talvez tenha menos a dimensão académica e mais a de pessoa, mas que, por outro lado, também tem a incumbência de falar de um livro que vai, que acrescentado, enriquecido, vai ser também um motivo para nós seguirmos este percurso. Muito boa tarde a todos. Agradeço as palavras da apresentação da professora Inês Amelim e agradeço também a presença de toda a gente que quis prestar esta homenagem à Otília. Conforme a professora Inês disse, cabe-me, como coordenadora do grupo de investigação a que a doutora Otília Laje pertencia, umas breves palavras sobre o seu percurso no CITSEB. A formação académica da Otília era bastante abrangente e isso permitiu que o seu percurso profissional e científico tomasse diversos caminhos. Era doutorada em História Moderna e Contemporânea pela Universidade do Minho, com uma tese sobre o wolfrâmio. Era também mestre em Demografia e História das Populações, também pela Universidade do Minho, licenciada em História pela Faculdade de Letras do Porto e tinha ainda também uma pós-graduação em Biblioteca, Arquivo e Documentação e o curso de especialização em Administração Escolar do Instituto Politécnico do Porto. A nível profissional, foi, entre muitas outras coisas, docente do ensino básico e secundário, bem como do ensino superior, tanto no público como no privado, universitário e politécnico. A Otília entrou para o CITSEM no ano da sua fundação, em 2007, tendo desenvolvido diversos projetos, tanto individuais como coletivos, sobre diferentes temáticas. Entre esses projetos eu destaco o projeto de Ouro e Pico, Paisagens Culturais Vitivinícolas Históricas Património Mundial, no âmbito do qual a Otília organizou 3 workshops em 2017, 18 e 19 e um simpósio europeu em 2021 para assinalar os 20 anos da elevação da região do Douro a Património Mundial. Destes 4 eventos resultaram outras tantas publicações em livro. Um outro projeto também a que a Otília deu bastante foi o projeto sobre Jorge de Sena e Messia de Sena. Também aqui publicou inúmeros resultados de investigação em revistas científicas, páginas de internet e em livro. Raul Brandão também foi um projeto individual que depois passou a projeto de equipa
E, por fim, destaco o projeto Made in Portugal, marcas de denominação de origem entre o local e o global, no qual a Otília se dedicou ao estudo das fábricas de conservas de Matosinhos. Como investigadora do CITSEM, promoveu também a colaboração com entidades públicas, de que é exemplo o projeto de patrimonialização e musealização da tradição viva, o Jogo do Pau, em Cabeceiras de Basto. As suas publicações distribuem-se por livros, capítulos de livros e revistas nacionais e internacionais. Era colaboradora assídua da revista do CEPIS, mas também da revista Memória Rural. Contribuiu para obras coletivas nacionais e internacionais em diversas editoras académicas ou não académicas. Como investigadora do CITSEM, eu destaco o livro Correspondência Jorge de Sena e Messia de Sena, Vita Nuova, Brasil, 1959-1965, editado pelo CITSEM e Edições de Afrontamento no ano 2013. Esta obra foi lançada no auditório da Biblioteca Pública Municipal do Porto em maio desse ano e também divulgada no programa radiofónico da Antena 1, À Volta dos Livros, transmitido no dia 7 de agosto de 2013. Dentro da mesma temática, o livro Messia de Sena e a escrita epistolar com Jorge de Sena, para a história da cultura portuguesa contemporânea, publicou também aquela que se pode considerar como uma grande obra de síntese, fruto de vários anos de investigação, sobre o vinho do Porto, Douro Superior e Carrazedo de Anciães. Este livro teve 2 lançamentos, um primeiro no Instituto do Vinho do Douro e do Porto, em junho de 2019, e em Carrazedo de Anciães, em outubro do mesmo ano. E agora cito umas breves palavras do prefácio deste livro, que sintetiza bem o que representa. Esta obra traça, na longa duração, a história da cultura da vinha e da produção de vinho no Vale do Douro, desde o período da romanização, e percorre a inserção histórica no Douro Vinheteiro do concelho transmontano-odoriense de Carrazedo de Anciães. E para finalizar, umas breves palavras também a título pessoal, fica a memória e o legado da doutora Otília Lage, tendo sido muitos que com ela se cruzaram e usufruíram da sua amizade e do seu saber, entre os quais eu me incluo. Como a professora Inês Amorim disse, eu tive várias colaborações com a professora Otília, desde 2019 principalmente, publicámos vários artigos em conjunto, fizemos várias comunicações em conjunto e, portanto, será sempre alguém que vai ficar nas minhas memórias pela amizade que dava a quem com ela convivia e também pela facilidade de transmitir o conhecimento que ela tinha e o transmitir aos outros. Muito obrigada. Eu vou passar em revista cerca de 15 anos de convívio com a Otília, particularmente no âmbito do projeto Fostua, mas não só. O projeto Fostua é um projeto internacional que foi financiado pela EDP no âmbito das contrapartidas para a construção da barragem do Tua, e eu precisava de historiadores. E então o Lopes Cordeiro disse: eu conheço uma pessoa, e foi num almoço aqui no Porto que eu conheci a Otília. Isto terá sido por volta de 2010, introduzida pelo Lopes Cordeiro, e confesso que descobrimos um e outro que tínhamos interesses locais sobre Carrazeda. Na altura não tinha a percepção de que ela era uma militante carrazedense profunda. Aliás, a Otília, se há coisa que eu acho que a caracteriza, ou pode caracterizar olhando ao longo do tempo, é que é uma mulher ativista transmontana. Uma ativista de muitas coisas ao longo da vida. Aliás, ela só fazia coisas em que fosse uma ativista, eu quase que diria isso. E ativismo que foi desde o ativismo político, pós-25 de Abril, político, sindical, etc, 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 etc. Mas, por trás disso tudo, sempre o seu papel de ativista transmontana, especialmente de Carrazeda. Fizemos esta sessão em Carrazeda de Anciães, na biblioteca, em 1 de dezembro do ano passado,
Este é um livro com fotografias minhas, desenhos ali do Helder e com textos da Otília sobre personalidades de há 50 anos da Carraseda antiga com que ela conviveu e que ela descreveu de forma muito viva neste livro. A Otília era uma boa transmontana, num ambiente claramente transmontano, a celebrar, enfim, os eventos da terra. Uma das coisas que ela fazia com frequência em Carraseda era acontecimentos e eventos culturais. Aqui foi, creio bem, que o lançamento do livro, um dos últimos livros dela sobre o Messi e o Jorge Sena. Foi com a Otília que eu acabei por vir, comecei a conhecer o Citsem, porque ela, enfim, dentro do âmbito do Fostua, foi sugerindo, agora vamos meter ali umas conversas, uns papers. No projeto Fostua colaborou especialmente em dois dos... O projeto tinha 3 ou 4 subprojetos, 2 dos subprojetos. O da História, o Fostua História, de que as conferências internacionais que fizemos em Fostua foram, digamos, a expressão mais interessante ou mais visível, mas havia também um subprojeto sobre memória regional, memória do Val do Tua, e também quero num projeto chamado Memtua. Enfim, aqui a Otília a tratar de uma entrevista, há uma coleção de cerca de 40 entrevistas. A maior parte das pessoas foram identificadas e escolhidas pela Otília. Ela e mais uma pequena outra equipe fez as entrevistas, tratou da verificação das transcrições e publicou deste projeto Memtua. Resultaram 3 livros sobre o Val do Tua, ou sobre a memória do Val do Tua. O projeto Memtua Escolas, em que ela foi, uma vez mais, uma ativista importante, uma das pessoas mais liderantes desse subprojeto, reuniu alunos das 10 escolas secundárias do Val do Tua, num projeto em que cada um deles tinha que fazer, dentro das turmas que aderiram a isto, eram alunos do secundário, tinha que fazer uma entrevista a alguém sobre a memória do Val do Tua. Especialmente, nós sugeríamos que o papel da linha era importante. Ainda em 2015, a Otília sempre que podia vender, vendia. E, portanto, ela foi a ideia dela em Pombal de Anciães. Pombal de Anciães, em Carraseda, faz anualmente, e já há muito tempo, há mais de 20 anos, o FARPA. O FARPA é o Festival de Artes, qualquer coisa, de Pombal de Anciães. Vive muito de teatro, e de grupos de teatro, mas também de outras iniciativas. E, portanto, em 2015, lá estávamos nós a vender a banha da cobra, no Salão do Farpa, em Pombal de Anciães. Enfim, a Otília, vê-se aqui o antigo presidente da Câmara, não sei quem eram as outras pessoas. Em 2014, no projeto Memtua Escolas, esta foi a reunião inicial de lançamento do projeto com os professores das escolas secundárias envolvidos. Cada escola tinha um grupo de professores envolvidos, que se voluntariaram para isso, e nós fizemos uma sessão de introdução, de explicações, etc., no museu, não é que se chama? Museu da Memória Rural, em Vilarinho da Castanheira, lá em Carraseda de Anciães. E, portanto, este projeto com as escolas teve múltiplas reuniões, aqui uma precisamente na escola secundária de Carraseda de Anciães. Mas a militância carrasedense da Otília ia para além disso. E durante muitos anos, até há relativamente poucos anos, pelo menos até à pandemia, creio eu, a Otília religiosamente organizava um jantar de Natal aqui no Porto, dos carrasedenses, para se cantarem as janeiras. Esta fotografia é de uma dessas sessões, em 2013, e eu lembro-me de ter estado presente em várias dessas sessões. E realmente reunia dezenas de pessoas. Um dos livros mais interessantes que ela escreveu, entre os muitos que escreveu sobre Carraseda,
este livro sobre o Castelo de Carrazeda. Isto foi na apresentação do livro em Carrazeda, o antigo Presidente da Câmara. Um livro muito interessante da tradição local, da memória local e das lendas locais, sobre o Castelo de Carrazeda, uma peça exemplar que quem não conhece devia conhecer, mas é que penso que aqui a Universidade do Porto tem estado, ou teve pelo menos muito envolvida nas escavações arqueológicas, e que vale a pena visitar. Na apresentação de outro livro sobre Carrazeda, é uma espécie de antologia sobre Carrazeda de Anciães, em que ela pediu a muita gente para escrever textos sobre Carrazeda. Isto foi em 2013. Eu lembro-me de contribuir com umas fotografias da Quinta do Pobre e um texto sobre a Quinta do Pobre, que é um caso curioso lá em Carrazeda. Mas no projeto Memtua, vê-se aqui, enfim, os preparativos para uma entrevista na freguesia de Amieiro. Isto foi em 2012 e eu vou-me reter um bocadinho mais aqui nesta história do Amieiro, porque foi na consequência de um paper ou de uma apresentação numa reunião aqui do CITSEM que eu falo já a seguir. Mas aqui, uma vez mais, quem conhecia a maior parte das pessoas de Carrazeda era a Otília, e foi ela que me ajudou muito a identificar os atores, geralmente gente com passado ferroviário, que entrevistamos para essa coleção e para essa memória local. Depois, por acaso foi uns dias depois, mas estas entrevistas locais eram sempre muito animadas. Pode-se ver ali na fotografia ao lado a feijoada que nos serviram na sequência da entrevista. Uma entrevista muito interessante com este senhor, um homem que foi dos serviços secretos militares em Santo Tomé e Príncipe no tempo da Guerra de Biafra, era ferroviário, lembro-me disso. Mas o Amieiro é famoso, entre aspas, como sendo uma das mais pequenas aldeias do Val do Tua, mas é uma aldeia ribeirinha. Praticamente só há duas ou três, estou-me a lembrar há 3 ou 4, um bocado mais lá em Mirandela, para a zona de Mirandela há duas, mas São Lourenço e o Amieiro. O Amieiro pertence à margem direita, o São Lourenço pertence à margem esquerda, a margem direita já é território da concorrência, ou seja, território de Mursa, não é de Carrazeda, mas o Amieiro é aquela aldeia que tinha o teleférico a passar por cima do rio para apanhar o comboio do outro lado. O comboio é da margem esquerda e, portanto, o Amieiro é da margem direita, exatamente em frente, e, portanto, o Amieiro, há muito tempo, que havia um teleférico informal para atravessar o rio. Este teleférico teve várias iterações. A última iteração já era em Dexia, vê-se na fotografia da direita, mas a Otília desencantou, não sei aonde, uma fotografia notável do teleférico ainda nos tempos em que era em madeira. E este teleférico, portanto, servia para ir apanhar o comboio, servia para voltar quando o comboio... mas servia para outra coisa fundamental, e é nisto que estas memórias locais nos ensinam muita coisa. A maior parte dos terrenos de cultivo da gente do Amieiro estão no território da concorrência, em Carrazeda, no outro lado da margem. E são tudo vinhas do melhor que há de vinho do Porto. E, portanto, uma das boas utilidades do teleférico era levar o burro, a mula, para ir lavrar as vinhas do lado de lá. Aqueles terraços... Agora não tens fotografia da mula no telefone? Não há. Pai, infelizmente não tenho. Mas era interessante. Hoje em dia os terraços, os socalcos tradicionais do Val do Tua só eram trabalháveis à custa de tração animal. Hoje não há trator que entre lá porque aquilo tem uma topografia, de tal maneira que não há trator que possa pegar naquilo.
Daí a razão da maior parte terem vindo a serem destruídos, substituídos, etc. E lá propusemos uma contribuição do lado de cá e do lado de lá, entre o natural e o artificial nas margens do rio Tua. A primeira parte eram os interesses da Otília, entre o natural e o artificial já eram mais as minhas divagações. Bom, e lá fizemos isto, e lá viemos apresentar isso, no fim do qual a Otília se estatelou pelas escadas abaixo da Casa do Livro. E confesso que foi o princípio do fim da Otília, na altura. Foi em 2022, ela ficou razoavelmente direita. Ainda fomos tomar café. Está tão boa. E eu acho que ele veio a casa. Não é preciso de nada. Mas depois aquilo, pelos vistos, não foi assim tão simples e a recuperação não foi tão fácil. Ou seja, foi por causa do amieiro que a Otília caiu pelas escadas abaixo. Não foi só por causa do amieiro. Eu tinha uma fotografia, mas depois tirei-a. Foi outra coisa que era absolutamente característico da Otília. O cigarrito. E foi a pressa em ir ao cigarrito cá fora que, enfim, ajudou ao trambolhão pelas escadas abaixo. E, portanto, enfim, a Otília contribuiu muito seriamente para as conferências internacionais que nós fizemos em Foz Tua. Esta aqui é de 2012, ela está aqui a falar sobre Jorge Sena. O Jorge Sena foi engenheiro em Carraseda, foi até o engenheiro de estradas que tratou de uma ponte, a ponte do Abreiro, que é uma ponte de engenharia moderna. É um pronúncio, uma pré-ponte da Rábida, quase. E o Jorge Sena, como foi engenheiro em Carraseda, ao tiro, foi lá falar sobre isso. Isto está nos livros das conferências. Em 2012 foi a época áurea das entrevistas. Aqui temos uma entrevista em... Leonor, ajuda aqui. Como é que se chama a aldeia? Coleja. Em Coleja, junto à margem do Rio Douro. Aqui o senhor Russo, já agora um bom produtor, tem um vinho do Porto muito interessante. Isso também era uma coisa que a Otília conhecia muito bem. Este senhor Russo tem uma história notável, interessantíssima, que está, enfim, nos documentos e nos livros do projeto. Mas 2012, 2011 também houve muitas entrevistas feitas com personalidade. Este aqui eu não lembro do nome, mas lembro que este senhor tinha uma história absolutamente única. Este senhor era casado com uma viúva de uns 40 anos, com duas filhas adolescentes, e entre dentes foi explicando que era uma comunidade onde se vivia tudo bem e com, enfim, isolados, porque enfim, isto é em Felgueira. Felgueira é uma... Felgueira, acho que é Felgueira. É uma aldeia das mais isoladas de Carraseda. Vemos aqui a Otília na primeira conferência internacional. Na primeira conferência internacional ela foi falar da tese de doutoramento dela sobre o Wolframio, que é um livro marcante da literatura em geral sobre o Wolframio. E este é um dos dois grandes livros, na minha opinião, sobre Carraseda, sob o ponto de vista académico, que são referências imprescindíveis sobre a história destas coisas. Um deles é este, sobre o Wolframio. O outro é o que ela falou sobre as vinhas, em Carraseda, que coloca Carraseda como, em termos muito interessantes, como a nova fronteira, a nova centralidade do vinho do Porto. Existe uma longa questão metafísica acerca do vinho do Porto entre as várias regiões da região. Enfim, a régua continua a ser
e é considerado o ponto epicentro do vinho do Porto, mas isso depois da filoxera alterou-se radicalmente, e onde hoje estão as grandes e melhores propriedades de explorações de vinho do Porto não é na Régua ou Lamego, sem prejuízo, lá continuarem muitas e boas, mas é no Alto Douro e lá mais ainda para cima, que realmente alterou nas últimas décadas, nos últimos 50 anos, completamente o peso relativo regional sobre a viticultura. É impossível falar da Otília e não falar-se do ex-namorado, do ex-marido e do companheiro inseparável até ao fim da Otília. Ele também poeta, militante político, ex-juiz, meio filósofo. Ele tem um ensaio notável sobre Derrida que merecia ser mais conhecido. E ele, já depois dele falecer, ele faleceu em pleno Covid, depois dele falecer, a Otília militantemente, ativamente, não descansou enquanto não publicou o último livro de poemas dele, um livro interessante de poemas duros, de quem teve um passado militante político, e o mundo, afinal, 50 anos depois, não é muito bem o que é que se tinha imaginado há 50 anos atrás, pelo menos nesse ponto de vista. O Jorge, que era companheiro inseparável dos nossos almoços e jantares em Carraseda, acho que é impossível falar-se da Otília e da Otília em Carraseda, e ele nem sequer era de Carraseda, termino aqui. A última que a Otília me pediu é que o avô dela, eu acho que era o avô, tinha sido um ferreiro da Terra das Areias. Não era o avô? O pai. O pai. Então obrigou-me a mandar a fotografar os restos as peças todas das chaminés. Claro, esta peça por acaso dava para uma reflexão. Este é um tipo de peça que tem muito know-how para se pôr em cima de uma chaminé. Isto pode-se comprar feito. Hoje em dia, coisas destas, em máquinas de ferramenta, é feito ao preço da chuva. Mas isso não era verdade há 100 anos. E o know-how que uma peça destas tem, o skill, as competências não formais que um ferreiro de província tinha, eram notáveis. Eu fico por aqui. Em primeiro lugar, tenho que agradecer o convite que me foi feito, porque considero que havia pessoas muito mais habilitadas que eu para estar aqui, como já se viu. Em todo o caso, isto não quer dizer que não esteja aqui, ao mesmo tempo triste, porque todos temos a memória muito viva ainda da Otília. Eu, de facto, não conheço a Otília nem de Carraseda, nem de há muitos anos, nem muito menos aqui da Faculdade de Letras, onde estive até 97. Conheci a Otília em Foz de Tua, porque coincidimos, eu estava com um grupo dos arqueólogos que faziam os levantamentos de Foz de Tua por causa da construção da barragem. E depois conheci aquela pessoa que fiquei siderado. Quer dizer, é daquelas coisas que nos acontecem poucas vezes, e depois temos referências comuns, temos modos de estar comuns, apreciamos as mesmas coisas. Não quer dizer que nós tivemos discussões muito duras, que isto significasse uma concordância muito grande. Nem a Otília fazia ao género, quer dizer, a Otília tinha uma bagagem cultural incrível, uma sensibilidade e um conhecimento muito profundo das coisas, e não ia lá por duas balelas ou dizer sim só por ser simpático, não é? De vez em quando até punha aquela cara de general e dizia, assim, para reorientar uma conversa, dizia 3 coisas definitivas, pronto, e o freguês que se amanhasse, porque ela não estava ali para fazer conversa. E então preciso de 2 citações. O que fosse, ou então não é nada disso. Isso que estás a dizer não é verdade, e não sei o que mais. E depois temos sinais também muito da espessura do tempo, que
que temos marcas, não é preciso ir à geologia, que temos marcas de um passado que se perde lá nos confins, e ao mesmo tempo temos o último, lembro-me daquele pintor que lá vivia. O Jorge, ainda vive. Sim. E depois, esse tipo de personagens, quer dizer, como é que nós não imaginamos? Nós imaginamos que é uma terra perdida, não estamos nada à espera desse tipo de pessoas. E depois, estar nas propriamente ditas termas, com a vassoura para varrer o tanque, um tapulho feito de tecido, com um bloco de madeira para tapar, assim, mas isto não existe, não é? Nós estamos num mundo que parece... E com a imagem de São Lourenço lá. Assim, toda ruída. Toda ruída, depois E com as velinhas das Xbox. bruxas. Sim. E respira todo esse ambiente mágico e quase também infernal um bocado, não é? Aquele cheiro, enxofre, bem. É daquelas coisas que não se esquece mais, não é? Essa coisa a que chamam spa e isso não é nada. Mas é que não é mesmo. Esses ambientes muito ascéticos e muito brancos e muito higiênicos, não há nada que pague uma experiência daquelas, não é? E depois outras coisas que eu também nunca mais esqueci. Eu sabia lá que os filhos passavam por um forno e esses pequenos fornos, alguns existiam ainda por lá nos socalcos. Pronto, eu achava que que era uma espécie de druida, não é? Que sabia coisas de tempos quase mágicos e de encantamentos, e depois, como tu dizias há bocado, de repente saía com 3 citações de uma visão muito, vamos dizer, científica sobre a questão. E era nesta questão que eu queria pegar, não é? A excepcionalidade desta pessoa, que no mundo académico não é nada vulgar, porque com mais facilidade no mundo académico nós caímos num buraco. A FCT, a investigação, os artigos, as aulas. Todos nós conhecemos pessoas que estudam o mesmo tema desde que fizeram a sua licenciatura, não é? E que ao mesmo tempo, parece um paradoxo, face à complexidade do mundo e às contradições e às coisas que nos assombram todos os dias, ali estão aquelas pessoas com aqueles temas fechados sobre si, representando um lado do mundo académico que é o que apreciamos menos. Não é? O estar dentro da redoma a falar para um grupo restrito e a tocar cromos por quem é daquele grupo, e um saber que está ali. Eu não estou a dizer, não quero menosprezar isso, só sei que é um saber que não circula, não fertiliza, digamos. E o que é que eu via na Otília? Estas coisas, se interessar pelas chaminés, porque tinha um parente ou um avô, não é? Ou porque não gostava do Presidente da Câmara e queria-lhe trocar o discurso para ver se ele dizia 2 coisas mais atinadas sobre Carraseda de Anciães, e que juntassem coisas perdidas no tempo com coisas de ontem à tarde. Esta disponibilidade para não fazer como muita gente que trabalha em património, que é desloca-se no tempo um bocado para trás, quanto mais para trás melhor, porque o tempo é cada vez mais sossegado à medida que se anda para trás, e fica-se ali dentro do baú do tempo, muito confortável, a registar coisas que o tempo deixou, e aquela, às vezes, uma atitude muito saudosista, uma atitude em que o verbo está sempre no passado, era isto, foi aquilo, era assim, era assado, que ao mesmo tempo nos pode dar algum conforto, porque desse tempo, ou desses tempos antigos, vêm factos, vêm questões que nos interessam e que nos distinguem, que nos constroem o nosso vínculo, a nossa identidade com uma determinada terra, mas depois nós não podemos ficar presos a isso, não é? Porque o tempo continua, o tempo é perdoável, não é? Nós temos que seguir o tempo, porque senão ficamos, não sei, deprimidos, azedos, como aquelas pessoas que, quando vão a qualquer lugar, olham sempre, olha, aquilo está em ruína, aquilo estragou-se, aquilo descaracterizou-se. Não há nada parece que não há nada que tenha escapado, e é uma espécie, como dizia o Freud, num artigo muito conhecido dele, do mau luto pela perda. E a realidade é uma sequência de perdas que nunca mais acaba. Perdeu-se isto, perdeu-se aquilo, perdeu-se aquilo outro. E eu queria chegar a isso, não vos queria amassar aqui com uma pseudo-conferência, porque
este livro que tem, há bocado estive a contar a ver se eram o mesmo, mas são 160 fotografias. São 160 fotografias. Notáveis fotografias. Eu, por exemplo, fiquei preso àquela que tem as uvas de cão, porque eu tenho uma história com as uvas de cão quando era pequeno, que o artista foca em primeiro plano, não é? Com aqueles vermelhos muito vivos das uvas de cão, e depois ao fundo há a linha do Tua que se insinua por 2 traços de luz. Se alguém não disser que é a linha do Tua, não é? Aquela pronto, é a arte fotográfica de quem a maneja bem. Fixa uma ambiência muito, muito especial. Nem sequer não se pode dizer que seja uma fotografia de paisagem. É um instantâneo. E chama-se uvas de cão. Não é? As uvas de cão, nós quando éramos miúdos tínhamos uma especial predileção por aquilo. E ao mesmo tempo uma atitude que era contraditória. Achamos que as uvas de cão eram doces, mas que eram veneno. E os nossos pais diziam nem pensar comer as uvas de cão, porque morre já a seguir de uma diarreia profunda e tal. De facto, quando a gente estuda, e a Otília sabia disso muito, tinha muito conhecimento sobre isso, porque também é herdeira de um conhecimento profundo aqui do curso de História sobre os tempos do Fontes Pereira de Melo e da ideia da ferroviária, não é? A grande modernidade de progressos, sim, que ia chegar ao país, Progresso mecânico. e toda a mitologia que se fez em torno disso, não é? Praticamente, quem não tivesse comboio não era moderno. Portanto, não valia a pena discutir se aquela linha ia ter um futuro interessante ou não, porque fosse o que fosse, tinha que se fazer. E a do Douro também, não é? E isso acabou numa história muito triste que se chamou bancarrota, porque quem fazia as linhas que eram privados, o que queriam era que o Estado pagasse e viver daquilo. Saber depois se elas se aguentavam era coisa bem diferente. E todas elas tiveram um futuro muito, muito atribulado. E quando conheci a Otília, nessa altura, o ambiente não podia estar mais crispado. Porque juntava-se ao mesmo tempo movimentos contra as barragens, socorriam-se dos mais diversos argumentos, desde um que se usa muito hoje, que é o chamado extrativismo, portanto, de ir a uma determinada terra, fazer um investimento brutal, que momentaneamente significa muitos milhões investidos, muito emprego, mas aquilo foi um ar que se lhe deu. Depois aquilo está a funcionar e é comandado remotamente. E a riqueza produzida, neste caso energia elétrica, desloca-se completamente de uma geografia para outra. Esse é o puro extrativismo, que nós, na história, estudamos exemplificando o colonialismo e o trabalho de escravo e aquela ideia de só se vai a determinada terra para ir buscar lá umas coisas e depois essas coisas põem-se a render noutro lugar qualquer. O vinho do Porto é um bocado assim, não é? E agora que está em ambiente de globalização, sempre que vou ao Douro e pergunto, então esta quinta, pois essa quinta foram os chineses comprar, ou não, ou foram os americanos, já não se sabe muito bem, não é? Em geral, assim, Também. E depois, apesar do crescimento do setor vitivinícola, nunca houve tanto vinho no Douro, é estas coisas que nós vimos este ano, não é? Crise de preços e de ficarem uvas nas videiras e de nós termos uma demografia nesta parte de Trás-os-Montes, na Terra Quente, que não bate certo com os indicadores económicos, não é? Aliás, é ao contrário. Em vez daquela ideia de que o progresso económico traz emprego, traz riqueza, traz massa salarial, rendimento, etc., afinal não. Traz, mas é imigrantes precários que vêm para as vindimas e trazem com eles histórias tenebrosas de exploração de mão de obra e Trás-os-Montes continua a envelhecer e a esvaziar, e isto parece uma sina, não é? Parece um fado. E então, quando cheguei a Foscoa, essa discussão estava em carne viva, não é? Fostua. Porque juntavam-se estas questões todas. Uma linha que ia ficar debaixo d'água, não se sabia muito bem que contrapartidas é que haveria por causa do dilúvio que ia acontecer. Era mesmo um dilúvio, não é? E não estava lá o Noé. E não, Noé eras tu.
Não percebi agora. O Noé, Não. o Senhor Deus, Ah. quando, pela enésima vez, desconfiante da sua criação, disse que ia mandar um dilúvio e encarregou o Noé Pois. de... Noé, por sua vez, foi falar com o Darwin e para recolher um exemplar de cada espécie, metê-lo numa arca e para construir depois um legado no futuro, quando o dilúvio acabasse e viessem as mudanças climáticas e a seca. Pronto, era isto, mas isto não tinha graça nenhuma. Eram discussões, não havia ambiente para discutir o que quer que fosse. Eventuais vantagens que viessem daí, como negociar contrapartidas numa plataforma um bocado mais calma, e ao mesmo tempo vivia-se, como se vive em Portugal há muito tempo, esse sentimento de perda. Uma coisa estranha que nós encontramos todos os dias, que é uma romantização do passado. Era uma vez o velho Portugal rural que parece que vivia tão bem, não é? E não vivia nada. Uma operação de romantização que já vinha do século XIX, que depois o CNI transformou em propaganda, não é? Dos agricultores, coitados, descalços, pobrezinhos, honestos, e tementes a Deus e a autoridade e não sei o que mais, os horizontes todos tapados, uma injustiça social muito grande, e entre os montes isso existia, o Alto na sua literatura, que aliás a Otília também usa, fala-nos dessas clivagens sociais. Depois, logo no início de 60, arrebenta a Guerra Colonial, e o regime não estava nada interessado que as pessoas imigrassem. Portanto, este processo, que o palavrão das ciências sociais é a desruralização, portanto, o desconjuntamento do edifício da ruralidade nas suas várias componentes, a economia, a cultura e a visão do mundo, a paisagem, etc., ocorre muito rapidamente, não é? Praticamente meados dos anos 50 e os anos 60, e tudo isto desaba completamente. E não houve tempo suficiente para sair desta... É uma espécie de situação contra a parede, não é? E é estranha, porque lamenta-se um mundo que não existiu daquela maneira. É uma invenção. Essa ideia do fantástico mundo rural que havia, com quase um mundo encantado. Depois há um período rapidíssimo que... Para tanta gente, eu não sou transmontano, sou de Melgaço, para tanta gente, também passei por isso, os meus amigos e a minha família, foram para o Canadá, para a França, para a Alemanha, para os Estados Unidos, sei lá para onde. Portanto, não foi uma coisa resolvida na sua terra. Há um processo de modernização abrupto que implica um desconjuntamento geográfico. E depois, ainda por cima, quando essas pessoas voltam às suas terras de origem, certa intelectualidade portuguesa chama-lhe nomes. São os imigrantes, os casos dos imigrantes que desfeiaram tudo, que são os brutos. Eu uma vez tive que dizer ao meu professor, aqui na escolinha, que eu sabia porque é que eram assim uns brutos, porque eles tinham ido todos para Paris, para a Sorbonne, fazer cursos de estética e depois com o insucesso escolar tiveram de ir embora e aconteceu-lhes aquilo. Até isso, não é? Essa incompreensão de não acompanhar o que é a evolução das coisas, como é que as coisas se processam e que sinais é que temos delas. E então há estas contradições todas. E depois, de repente, acordamos um belo dia e estávamos na União Europeia e na globalização. Como é que nós... É um ataque de nervos total, não é? É por isso que nos fazem falta muitas Otílias. Porque se nós percorrermos... eu tinha aqui anotado para não errar. São 24 autores. E um jogo muito inteligente entre o que é o poder da literatura. Isto é feito por uma pessoa que vem da história, não é? Mas que não nos fala das fontes, nem daquelas coisas que os não-historiadores acham muito chato. Só querem saber como é que os historiadores interpretam aquelas coisas, porque o resto não lhes interessa. Muito menos aquelas tabelas infinitas da demografia e dos óbitos e da natalidade e da mortalidade, não sei o quê. E ela pega do lado mais inesperado, que é usar a literatura como produção de conhecimento
e construção de um imaginário sobre um território. E a coisa é tão simples como isto. Um território não existe se não tiver um imaginário. Se não tiver um imaginário, é como aquelas coisas que a gente vai no carro e vê as terras a passar, não é? Ou abre o Google e vê aquelas imagens que não te diz nada, não é? Aquilo não tem espessura, não tem alma, não nos agarra por nenhuma hormona, por nenhuma fibra, nada. E então, a literatura enquanto forma de conhecimento é extremamente importante, porque, contrariamente aos métodos rígidos da investigação dita científica, a literatura é um exercício de liberdade, não é? E a literatura sabe disso, não é? E tanto vai buscar poesia, seja o Oceano ou sejam outros, como vai buscar contos populares, como vai buscar ficção e romance, como literatura de viagens, até os guias de Portugal ela vai buscar, e o Santana Dionísio, e faz com isto uma espécie de hipertexto, não é? Como se a realidade fosse aquelas bolas de espelhos que eram as discotecas, e a gente vai, analisando cada uma daquelas facetas, nos dá uma chave para nós criarmos uma relação, um vínculo, uma coisa que nos faz muita falta, que é a parte emocional, que é a parte afetiva, não é? Nós temos que gostar das terras, não temos que fazer que gostamos. Nem podemos organizar um vínculo de pertença, de autoestima, do que seja, com uma coisa que é hoje muito vulgar, que são redes sociais e umas fotografias que tu não sabes tirar, que são as chamadas paisagens instagramáveis. Não é? Ora, se nós pegarmos numa poção mágica, que hoje é muito comum, que é uma influencer, o Instagram e as suas fotos, mais as fotografias instagramáveis, mais uma lista de coisas que tu deves fazer quando fores a carreira de anciãos, há um dever que os lugares deixaram de ser lugares, chamam-se destinos. Se nós virmos, por exemplo, o que é na linguagem do zapping turístico, o Porto é um destino. E o que é um destino? Que são 12 coisas. Ir à livraria Léo, comer uma francesinha, fotografar o sunset ali no Mirador das Virtudes. Pronto, está. E, portanto... fazer bicha para isso. É claro, mas tens que fazer. Porque depois, este animal é um animal de muitos tentáculos, não é? Antes havia as fotografias e os rolos, que a gente estava sempre desesperado porque ia acabar o rolo e não sei o quê, e depois tinha os bilhetes postais, tinha meia dúzia de coisas para dar conta de uma sensação, de uma imagem, de uma experiência, de como viu aquele lugar e como é que quer transmitir isso a outras pessoas. Agora é esta fervura permanente, tric, umas selfies e tal. E eu não estou nada a ironizar. Isto, hoje em dia, estuda-se isto na geografia. Isto é um modo de construir uma imagem e uma identidade acerca dos lugares. Imaginem o que é que será isto em Trás-os-Montes. Mas eu lembro-me de o fazer uma vez, quase sem rede, de uma forma muito experimentalista. Aconteceu que, creio que foi há 3 anos, num congresso sobre arquitetura paisagista em Bragança, e diz-me ela assim, podias lá ir, abrir, não sei se era abrir, se era fechar, e eu disse, Teresa, mas aqui estão lá, a começar por ti, os arquitetos paisagistas que eu mais admiro, eu não tenho coragem de ir lá. E ela diz aquela coisa, estamos fartos de arquitetos paisagistas, queremos lá pessoas que sejam de outra área e que tragam um discurso novo, eu não sei o que mais. E o que é que eu fiz? Fiz de conta que não sabia nada, naquele caso da Terra Fria, e pus no Google Terra Fria, Trás-os-Montes, e fiz pesquisas por imagens, por texto, e meti na cabeça que não ia além das 50, 60 ocorrências, e depois ia fazer semiologia pura. Quer dizer, se eu não soubesse nada e se aquilo fosse um planeta fora do sistema solar, o que é que aquilo me dizia? E eu empacotei aquilo em 8 formas de contar histórias. Desde os motares, que fotografam imenso, e conhecem o território por causa dos circuitos e das vistas, e umas curvas, e umas descidas, e umas subidas, não sei o que mais, e alimentam com muita fotografia. E os restaurantes? Como? E os restaurantes? Os restaurantes, as coisas turísticas. Depois,
certas especialidades. Por exemplo, lembro-me que na altura falava-se muito no potencial do castanheiro e da castanha e o milagre económico que isso ia produzir. Portanto, havia muita coisa sobre castanha e castanheiro, que estavam já bastante sólidos aqueles eventos, festivais em torno do fumeiro, dos produtos tradicionais. E, portanto, eu limitei-me a fazer umas listinhas sobre 12 maneiras de contar a Terra Fria vistas através da janela que hoje é mais comum, que se chama internet. E foi muito engraçado. Ficaram todos a discutir uns com os outros, que eu às tantas disse à Teresa assim, eu já cumpri a minha parte, porque tratava-se, no fim de contas, de questões de como é que se constrói a identidade e como é que se argumenta, e como é que ao mesmo tempo se legitima que as coisas são assim ou são assado. Claro que também lá estava o grupo dos azedos, que só fotografam pontos em ruína, casas destruídas e fazem uma espécie de... É muito doentio, não é? Tudo que é ruína e tudo que é abandono constrói uma espécie de uma estética, que não é nada nova, não é? Também já vem desde a estética do romântico. Pronto, e foi assim que eu me safei. E depois... percebi, quando tivemos conversas sobre isto, percebi que afinal aquilo já tinha nome e chamava-se netnografia. Pois, é etnografia na internet. É perceber, como dizia o McLuhan, the medium is the message, o meio é a mensagem, como é que o novo meio, que tem uma capacidade poderosíssima de criar e distribuir imagens e narrativas por todo o lado, como é que se estava a criar uma fisionomia. Tivemos essa conversa num daqueles encontros da Ilha do Pico. Porque depois, eu não digo que nos tínhamos tornado inseparáveis, porque a vida não o permitia, não é? Ela estava aqui, eu estava ali naquele hospício do outro lado, com muitas coisas para fazer, e o conselho científico, as aulas, não sei o que mais. Mas depois, era muito bom estar com o Otília, porque como no Pico, foram 4 dias, mas era muito intenso, não é? E depois, nós não tínhamos paciência, nem ela nem eu, para estarmos fechados lá na sala. E ela até dizer, este vai falar não sei o quê, esta vai falar não sei o quê, é melhor irmos ver as vinhas, então vamos lá. E lá eu. E então, pela sua radicalidade, eu acho a vinha do Pico ainda mais radical do que a do Douro, não é? Porque é literalmente umas videiras espechadas em campos de lava e com uma carga de trabalho impressionante para tirar uvas daquela. E depois, há coisas incríveis. Chove muito nos Açores, como se sabe, mas o Pico é uma ilha seca, porque a sua juventude geológica faz com que o solo não tenha capacidade de retenção de água. Há uma lagoa de vez em quando. Tem que chover muito, muito, muito para aquela lagoa chamada do Capitão ter água. E a Otília fez-me ver coisas que eu desconhecia completamente, os poços de marés, por exemplo, que água doce que se infiltra e quando chega à borda do mar, como a água doce é menos densa que a água salgada, nas situações de maré cheia há uma capa de água doce que vem ao de cima. E é mesmo assim, não é? Parece impossível, mas a gente mergulha um balde lá no poço e a água bebe-se perfeitamente. Tem um bocadinho salino, é verdade, mas não é nada que não se aguente. E as outras coisas era que eu fiquei fascinado também, que é uma arquitetura abaulada, côncava, que era feita com um entrançado de vime e depois com um material poroso, e essa superfície côncava recolhia a água da chuva e filtrava para dentro do edifício. E, portanto, metade do edifício era um tanque para reservar a água e outra metade era para guardar utensílios de trabalho ligados com a cultura da vinha. E aí é que nós estávamos bem. A dar umas voltas pelo Pico e ao mesmo tempo a dar conta de factos ainda muito presentes sobre o que é o legado da história do vinho do Pico. E depois as adegas super sofisticadas que existem lá, algumas são prémios de arquitetura, aliás, como muitas também no Douro,
e como é que se cruzavam culturas, porque depois a Otília também falava com toda a gente, não é? Se tivesse um senhor a podar, ou o que fosse, ou a consertar um muro, imediatamente havia uma conversa. E como é que havia ali choques culturais, porque ao mesmo tempo o vinho transformou-se numa cultura infindável, não é? Que dá imensas publicações, é um tema popular, faz parte dos suplementos dos jornais. Há toda uma mística, não é? Hoje em dia, em torno da cozinha, em torno do vinho e um bocado também em torno do azeite, já começa a haver. Portanto, é um processo ao mesmo tempo de estetização do vinho, mas de intensa comercialização. E de um mercado que é feroz, não é? A nível global. Então era muito interessante perceber, porque isso também a caracteriza, que ela não estava presa, não podemos estar presos, a uma determinada narrativa só, não é? Porque ela é necessariamente limitativa. E mesmo quando estamos a defender bens explicados pelo seu valor patrimonial, temos que tentar perceber as suas condições de existência hoje em dia, não é? Como é que eles, embatendo com processos muito ativos e muito ferozes, que trabalham na mesma questão, no caso do vinho, como é que o tradicional e o hiper radicalmente moderno se encontram e como é que podem coabitar. É da parte do trabalho, do que eu conheço, obviamente, que eu só devo conhecer nem metade, é da parte do trabalho da Otília que eu mais gosto. É como aqueles antibióticos que dizem que são de largo espectro. A Otília é de largo espectro. E, portanto, era a pessoa ideal para falar sobre o que é que fosse. Porque ela, como aqueles cães coelheiros, não é? Que vão à frente a levantar os coelhos. E seria muito injusto estar aqui em 10 minutos a dizer tudo que este livro tem, porque ele pesa muito mais do que parece. Tem uma densidade de informação e uma carga poética imensa dos textos, das fotografias, e era uma maldade estar a dizer o que é que isto é, porque eu não conseguiria dizer o que é que isto é. Eu ontem estava a tentar selecionar uma fotografia ou um texto, o que é que fosse, e depois fiquei perdido logo. Fiquei logo encantado com isto, depois já não conseguia passar para o outro. E este é daqueles livros que a gente pode abrir onde quiser, pode fazer assim, por exemplo. Começar a ler aqui, não tem mal nenhum. E tu fazer assim. Isso dá-nos uma liberdade incrível, não é? Porque não é um livro que nos conduz. Tu já tens que ler assim. Como quem lê um daqueles romances clássicos que tem que começar pela página 1, se começar pela página 30 não percebe nada do que está a ler, a trama do conto, as características, nada. Aqui não. Aqui é claramente, embora a Otília diga que segue uma cronologia, tudo bem, isso tem que existir sempre um critério, não é? Para que o produto, ele não demonstra isso à partida, o leitor não precisa de saber isso. O leitor pode pegar numa dupla página em que tem um poema de um lado e uma fotografia do outro, ou pode passar para outra em que ouve falar na lenda do diabo, na ponte do Labreiro, não é? Sim, e o que é este livro? E termino aqui. É esse encantamento que nós temos que reconstruir sobre as coisas, não é? E deixarmos essas doenças de excesso de passado e de excesso de romantizar o passado e de que para falar de identidade temos que ir ao passado, etc. E o passado. Mas também não ficarmos arrelampados com o que aconteceu hoje de manhã e a realidade ser uma espécie de eletrochoques que nos estão sempre a excitar com este tema e mais aquilo e mais o outro. Assim, não pode ser, temos que encontrar aqui um termo médio, não é? Indo buscar, no caso, à boa literatura, indo buscar narrativas que nos emocionam e que nos obrigam a olhar para as coisas de outra maneira, e depois uma diversidade de outras situações, da tal bola de espelhos, não é? Que nos vão explicando as outras muitas facetas da realidade. Pronto, e depois nós faremos as nossas... diremos de que é que gostamos, que experiências é que tivemos, etc. Mas não o podemos fazer
sem carregar a bateria, não é? sem este jogo muito inteligente e muito sensível, porque se percebe que é alguém que está a falar de uma terra que lhe diz alguma coisa, não é? Portanto, está sempre a procurar umas camadas que não são imediatamente acessíveis, não é? Está ali a fazer um trabalho quase de escavação, de arqueologia, para nos produzir essa emoção e esse encantamento. E sem dúvida ficaram aqui imensas sugestões. Como nós chamamos, um percurso. Penso que essa é a melhor forma, a melhor homenagem desta acumulação de conhecimento, de relações, de sugestões e de memórias que, para os mais novos, têm uma visão de uma avó, de certeza absoluta, que não é académica, não é nada disso, não é? É uma avó, como deve ser. E pondo as coisas no seu devido lugar, penso que tivemos aqui várias facetas de alguém que, desde a primeira hora, esteve com o CIDSEM, isso é importante, que também dentro do CIDSEM combateu, teve as suas posturas, as suas perspectivas, mas nunca desistiu. E isso quero aqui sublinhar. Várias vezes tivemos pontos de vista diferentes, mas ela nunca desistiu. E isso porque há pessoas que se zangam, que se vão embora. Não, ela podia não concordar, mas não se zangava e continuava. E esta perspectiva eu gostava de deixar aqui bem vincada, agradecer muito estas leituras soltas, livres, não comprometidas. E esse aspecto acho que falamos do passado, do presente, mas não tenho dúvida que é o que realmente cada época vamos selecionando e que nos marca em termos de futuro. Muito obrigada. Acho que quero sublinhar todo este contributo, conhecimento entre o pessoal sentido que é, não há dúvida nenhuma, mas faz parte da vida. E a vida é um dia de cada vez. Isso. Com esta mensagem, um resto de um bom dia. E até à próxima.